Como prometido aqui no canal, estou fazendo conteúdo ainda sobre a D4. Esse vídeo está sendo gravado pela D4 em Full HD, né, em 1080, 30 frames por segundo. Eu dei uma pré-visualizada no vídeo lá no live view dela e tá excepcional. Estou gravando com uma 50mm, acredito que ela deve estar em f2, tá? E os controles manuais para vídeo são excelentes, tá? Se você mexer na velocidade, muda o aspecto do vídeo, é tudo em tempo real, tá? E quando você vai fotografar usando o live view dela ligado, as regulagens que você faz na imagem, elas acabam sendo o resultado da sua foto. Então dá para você regular e ter uma ideia em tempo real de como a sua foto vai ficar. É claro que se você estiver fotografando com flash, isso vai mudar, né? Mas para foto sem flash, é a configuração que está ali na tela, é o que você vai ver na foto real. O áudio está sendo gravado por esse microfone, que é um BM800, tá? Eu vou desconectar ele para você ver como é o áudio dela sem o microfone. Esse é o áudio da câmera sem o BM800, é o áudio original da câmera. Então vocês viram o áudio e o vídeo dessa câmera. Agora eu vou mostrar para vocês alguns testes que eu fiz com ela fotografando aqui na rua. Eu saí porque amanhã tem um casamento para fazer e aí eu resolvi sair hoje com ela para aprender a usar a câmera. Porque câmera é câmera, né, pessoal? Se você comprar uma D4 e comprar uma D5100, é clicar, né? Você vai apertar o botão do obturador e ela vai fazer a foto. Não tem muito segredo em relação a isso. Mas os botões de atalho mudam, algumas configurações você precisa aprender a mexer, que nem como diminuir, como aumentar o ISO, tem um botão dedicado, mas qual botão que é o atalho dele, como ela se comporta, como é a focagem, é rápido, é lento, como que eu vou operar essa câmera ali trabalhando. Então eu já cometi um erro parecido com esse fotografando com a D7000. Eu comprei ela num dia e fui fazer um casamento no outro. Então eu passei muita raiva porque eu não sabia alguns atalhos, eu não sabia mudar algumas coisas da câmera, eu acabei sofrendo muito. E eu não queria cometer esse erro com a D4 porque aí já é demais, né? Errar uma vez tudo bem, mas errar duas vezes aí também já é demais, né? Outro ponto interessante que eu estou usando lentes cropadas, lentes de câmera cropada, lente DX em câmera full frame. Por incrível que pareça, tanto a 70-300 como a 50mm que eu usei para fazer os testes de foto, elas não causaram vinheta nas minhas fotos. Eu fiquei preocupado, falei, poxa, vai ficar com vinheta, porque a lente ela tem um diferencial, né? O fator de crop das cropadas vai influenciar no frame da câmera full frame. Mas por incrível que pareça, não. A 70-300 que eu uso, inclusive, é uma lente muito ruim, né? Uma lente seca, uma lente que não tem VR, não tem foco automático. Graças ao motor de foco da D4, eu consigo usar ela tranquilamente. Era inclusive uma lente que eu nem queria usar mais, só que eu vou continuar usando porque ela funcionou muito bem na D4. E a 50mm que eu usei para fazer esses cliques é Yongnuo, então funcionou muito legal. Eu tenho uma lente original, uma 50mm original da Nikon, eu pretendo usar ela na D4, né? Mas eu fiz esses testes aí com a 50mm da Yongnuo e o desempenho foi muito satisfatório, até além do que eu imaginava. E eu gravei aqui uma segunda parte desse vídeo explicando melhor como eu cliquei, como eu usei o diafragma e olhando melhor os arquivos. Eu não fiz testes usando o ISO high, usando 200.000, eu não fiz esses testes. Por quê? Porque a gente sabe que vai ficar ruim, né? Esse ISO ele é como se fosse uma ferramenta de emergência para quem quer fotografar sem flash. Como essa é uma câmera muito usada no fotojornalismo e é uma câmera muito usada na cobertura de esportes, fotografia em estádio, às vezes os caras têm que fotografar sem flash, na maioria das vezes, com uma lente bem clara, e às vezes tem muita variação de luz nos estádios. Então eles precisam usar ISOs mais altos. Mas eu duvido muito que eles vão chegar a 100.000 de ISO numa cobertura fotográfica. Então a gente sabe que os arquivos vão ficar ruins. Então eu não vou fazer um vídeo mostrando ela em ISO, nesse ISO tão alto, tá? Então eu acredito que nas coberturas que eu vou fazer nas fotos que eu vou fotografar, eu vou usar ali ISO...
Eu acredito que nas coberturas de foto e nos serviços que eu vou usar no máximo ali que eu vou fazer, né? Eu vou usar ISO máximo de 4000, às vezes 2000, porque eu uso muito flash, então não faz muito sentido eu ficar arrochando demais o ISO, sendo que eu vou usar iluminação artificial. Eu não vou abrir mão de usar flash na minha fotografia, porque eu construí uma assinatura de luz, eu construí uma valorização de trabalho com o uso de luz artificial, então eu não quero abrir mão disso. Provavelmente vou ter que comprar um radio flash para D4, porque eu disparo os meus flashes pelo pop-up e ela não tem, certo? Então eu posso fazer um vídeo novamente aqui falando mais curiosidades e mais coisas sobre ela. Vamos lá para a segunda etapa desse vídeo. Bom, aqui estão as fotos no computador e eu vou olhar pela primeira vez os arquivos dela no computador. Aqui, pessoal, a gente vai ter aqui do lado, ó, do lado direito, né, tem o histograma e tem os metadados da imagem. Aqui os direitos autorais vai estar ainda no nome do antigo proprietário, né, o nome dele, o estúdio dele. E aqui, ó, a gente tem a data de captura, né, que foi 11 de abril, vocês veem que foi mesmo um teste, né, foi ontem que eu fiz essas fotos. E o horário, tudo certinho. E aqui, ó, vocês vão ter todas as informações de exposição, né? A lente que eu estava usando, o ISO, né? E tal. E aqui, ó, nesse clique, vamos abrir ele maior aqui para vocês verem. Nesse clique aqui, eu estava à noite, né? Queria testar ela com baixa velocidade. E aí, ela estava em 1/13, né? De velocidade. Então, aqui vocês veem, ó, que a imagem ficou bem tremida, bem sem foco. Só que aí eu fiz outros testes. Aí fiz outro aqui já com 1/60, né, e com 200 de ISO, né? Que essa aqui eu vou puxar depois para a gente ver a recuperação como vai ficar. E aqui eu já fiz outro teste com 1/60 com ISO também 200 em f8. Só que aqui eu liguei uma luz auxiliar, né? Então, olha lá para vocês verem como ficou o arquivo. Então, com baixa luminosidade, vocês vão ver que sim, vai apresentar muito ruído, né? E aqui eu estava em f8, um objeto pequeno, então vai ter pouca definição, pouca nitidez, certo? Só que agora o jogo muda aqui. Agora a gente já está em ISO 200, 1/200 e f11. Olha para vocês verem a diferença. A quantidade de informação que tem nessa imagem. Aqui eu estou em 70mm, que eu estou usando a 70-300. Né? Aqui também eu já mudei de ISO. Aqui eu estava em ISO 200 e aqui eu estou em ISO 2000. Olha só para vocês verem o quanto já aparece de ruído em ISO 2000. Né? Só que vocês têm que levar em consideração que eu estou em f32, tá? Eu estou em ISO 200, certo? E isso aqui é uma foto completamente aceitável. Completamente aceitável, porque a gente vai editar essa foto, a gente vai reduzir ruído, a gente vai tirar a gente vai fazer correção, vai fazer correção de aberração cromática, né, distorção da imagem. E hoje eu uso também inteligência artificial para fazer o tratamento de algumas das minhas fotos. Então tudo isso aqui que está um pouco perdido e um pouco com muito ruído vai ser recuperado. Mas nessa imagem em ISO 200, você vê que aqui na recuperação a gente tem 0 de ruído, não tem ruído na imagem. E isso porque eu fiz com uma lente cropada, tá? Que não é uma lente clara e não é uma lente legal. Aqui eu tava às 7 da manhã, né? Aqui ó, 7h47 da manhã, né? Com 70mm, f11. Então, sim, é uma câmera que tem um arquivo muito legal, muito bonito. Isso aqui a foto tá crua, né? Ela tá em RAW. E aqui, ó, eu vou fazer uma pequena edição aqui, vamos tirar um pouquinho das sombras, né? Vamos aumentar um pouquinho a exposição. Ó, aqui já puxou demais, né? Se essa foto fosse me servir para alguma coisa, eu iria manter nessa exposição, né? Eu não ia puxar tanto assim. Mas só para vocês terem uma ideia, puxando muito, agora já é possível ver um pouquinho de ruído nas sombras, entendeu? Aí você volta um pouquinho as sombras aqui, puxa um pouquinho os pretos, né? E aí você tem uma imagem diferente da que a gente tinha visto, mas ó, para vocês verem o quanto de definição tem nisso aqui, certo? Então essa é uma foto completamente aceitável, que numa situação de foto para cliente, um exemplo, fotografando coisas legais, né, pensando na foto, que aqui eu saí para testar a câmera, então eu fiz foto de qualquer coisa, né? Aqui também, ó, deixa eu ver a questão da sujeira. Aqui já apareceu uma sujeira aqui, ó. Aí pra gente ver melhor a sujeira, a gente vem na ferramenta desembaçar
puxa ela, ó. E aí você consegue ver toda a sujeira que tem no sensor, tá vendo? Tem muita sujeira, tá bem suja. Se essa foto fosse para ser puxada dessa forma, ela ia apresentar toda a sujeira, só que aí a gente teria que fazer uma recuperação, né? E diminuir um pouquinho a exposição. Aqui, ó, eu diminui um pouco a exposição, só que a configuração que eu fiz não foi uma configuração pensada. Então, assim, eu não vou conseguir fazer muitos ajustes nessa imagem, né? Porque eu fiz assim, só para... Né, não tem criação, não tem nada aqui, né? Eu não pensei em composição, não pensei em nada, só tava clicando mesmo, né? Mas para vocês terem uma ideia de como ficam os arquivos da câmera, né? Aqui, ó, é uma foto, vamos voltar aqui para os metadados. Aqui, ó, é uma foto em ISO 200, de novo, né? Não, ISO 2000, né? Uma foto em ISO 2000, né? Usando o F32 novamente. E aqui você vê que nas altas luzes, ó, a presença de ruído é pouco, é muito pouco, mesmo. A gente tem que procurar o ruído na foto. E lá atrás a gente já consegue ver um pouco mais, porque já está bem longe, já está bem mais escuro. Então é algo que meio que passa despercebido num tipo de foto como essa. Vamos supor que a gente estivesse fazendo uma foto para cliente aqui, né? Seria outro tipo de preocupação que a gente teria. Mas para vocês verem aqui em F32, a gente tem foco aqui, a gente tem foco aqui atrás, a gente tem foco aqui atrás, e aqui a gente começa a perder, né? Até pela própria lente que a gente está usando, né? Que é uma lente longa, que eu estava em 130mm, né? Então uma lente bem longa, 1/200 de velocidade. E aqui eu já fiz o contrário, já baixei o ISO, né? Aumentei a velocidade para 1.640 e abaixei o diafragma, né? De 32 para f5.6. E aí a gente já começa a ter mais nitidez na frente, praticamente zero de ruído aqui nessa parte bem exposta. E na parte de trás a gente já perde o foco, porque agora a gente está em 5.6. Então é possível desfocar o fundo tranquilamente com uma lente escura, né? Com uma lente que não seja 1.8, que não seja 2, tá? Isso tudo vai acontecer por causa do tamanho do objeto que você está fotografando, pela milimetragem da câmera que você está usando, pelo zoom, né? O próprio zoom da foto e o próprio foco que você escolher vai fazer com que o fundo desfoque pela distância em que o objeto do fundo está do assunto que você está fotografando. Então tudo que tiver atrás já vai começar a ficar desfocado. Então só para vocês terem uma ideia, de f32 para 5.6. Então é possível. Aqui eu já coloquei a 50mm, né? Aqui ela está em f5.6, 640, 1/640 de captura, né? De exposição, de velocidade. E com f5.6 e ISO 320. Olha para vocês verem a quantidade de informação que tem nessa imagem. Acho que, deixa eu ver se dá para puxar um pouquinho mais o zoom aqui, mas eu acho que eu já tô no... Não, ainda dá para puxar um pouco mais, ó. Agora a gente vê pixel, tá vendo? Em 1600 de zoom. A gente vê pixel e a gente começa a ver um pouco de ruído, tá vendo? Mas essa imagem, ela vai ser vista desse jeito. Então tá extremamente aceitável, muita textura. Aqui as cores já me agradaram demais, entendeu? Já me agradou muito as cores dessa foto, né? E aqui a gente tá em f5.6 na 50mm e o fundo já desfoca, tá vendo? Então é tudo uma questão de focagem, tamanho de objeto e posicionamento. Então às vezes o foco, aquele desfoque legal de fundo, ele não é só em f1.2, tá? Em f1.8 ou 2, tá? Aqui também, ó, eu tô em 5.6. Vocês veem bastante desfoque aqui atrás, característica da lente, que é muito bonito. Então aqui, ó, vocês já veem detalhe, tem uma gota aqui, tem alguns resíduos aqui na folha. E aqui, ó, tem altas luzes, né, que ainda não estourou. E tem aqui a parte mais escura da imagem, que está muito bom, muito bom. Aqui, ó, tem um bom contraste entre sombra e luz. Sensacional. E aí para edição, a gente fosse puxar um pouquinho as sombras, ó, vai recuperar bastante ainda, ó, recuperei tudo de sombras e ainda a foto tá bonita, tá nítida, né? Aqui a gente tá com a 50 ainda, né, em 320 de ISO. E aí se a gente quiser fazer uma edição, puxar um pouquinho, saturar mais, dá para saturar um pouquinho mais, né? Dá para puxar aqui um pouquinho mais o contraste, né? Dá para trabalhar um pouquinho melhor a exposição. Então, assim, se isso aqui fosse para um cliente, eu podia entregar assim, sabe? Sem muitas edições. Faria, obviamente, uma correçãozinha aqui, né?
faria uma correção aqui, remoção de desvio cromático, uma correção de perfil, né? Aplicaria aqui uma luminância para tirar um pouquinho de ruído, porque sempre aparece um pouquinho, né? E aí ficaria assim a imagem. Eu estou numa distância considerável dessa flor, né? Então assim a gente tem que levar em consideração isso. Aqui seria uma foto um pouco mais ampla, usando a mesma configuração, né? Eu estou aqui em 5.6, 1/640 com a 50mm, né? A gente perde um pouco de céu, né? Porque a gente está trabalhando aqui com o ISO de 320 e o f5.6. Aí eu fiz uma outra subexposta, né? Eu ainda perdi um pouco de céu, mas assim, se a gente fosse fazer uma foto para ter as duas exposições, eu colocaria a câmera num tripé, né, e fazia duas posições, depois juntava as duas fotos. Ou a gente expõe o céu, né, deixa o céu exposto, deixa aqui subexposto, depois puxa as sombras, né? Então aqui, ó, eu iria puxar as sombras, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, já recuperou bastante, né? Posso abrir até um filtro radial aqui depois e voltar o céu, né? Vou abrir no Photoshop e voltar o céu, né? Mas olha para vocês verem, isso aqui era um arquivo que estava bem subexposto, tá vendo? Agora eu já puxei mais e olha só como ficou bem nítido e com muita informação, muita informação. Aqui atrás já começa a perder mais, né? Porque já está mais escuro, mas a gente pode aplicar aqui filtro, né? Pode aplicar correção de perfil, pode aplicar, como eu disse para vocês, inteligência artificial. Tiro bastante dessa pixelização e tiro bastante desse ruído, né, que é proveniente do ISO alto, né? Mas assim, em comparação com uma câmera cropada, pessoal, isso aqui não é nada, tá ligado? Aqui uma câmera cropada ia ter muito pixel, muito ruído, né? Aqui a gente puxa mais um pouco para recuperar, puxa um pouquinho a exposição, ó, e já vai ter ainda muita informação, tá vendo? Muita informação. Aí você pode, como eu disse, né, abrir um filtro radial, né, preservar o céu ali, né? Puxar só as partes escuras, né? E deixar o céu ali mais aparente, né? Dá para fazer esse tipo de edição. Até porque esse vídeo não é um vídeo sobre edição de imagem, né? Sobre a gente quer ver os arquivos da câmera, né? E aqui também, ó, vamos abrir o metadados. Essa foto aqui tá subexposta, né? ISO 320, f11, e aqui eu já fiz uma mais super exposta, né, com 5 de diafragma, 640 de velocidade e ISO 320. E aqui eu achei um meio termo, que seria a foto ideal, né, que seria essa próxima. Que aqui essa foto, se fosse para essa finalidade, eu nem editaria, eu já entregaria assim mesmo, né? Talvez faria aqui uma simples correção ali, daria um pouco mais tiraria um pouco mais as sombras, né? Subiria um pouquinho a exposição aqui, colocaria um pouco mais de claridade para dar uma textura a mais, né? Um pouquinho aqui do desembaçar, dar um pouco mais de textura também, né? E talvez aqui a temperatura de cor, né? Só que aí tem que fazer algumas correções depois, né? Tem que pegar algumas informações da imagem e dar uma melhorada nela. Mas assim, para vocês terem uma ideia, o que é o meu balanço disso aqui? Que eu estou extremamente satisfeito com o resultado. Confiável, focagem muito confiável, né? Aqui mesmo um objeto pequeno como esse e está muito bem focado. Olha a quantidade de informação, até a graxa dentro da peça dá para ver. Então sim, tem muita informação. Com uma câmera de 2012, né, de 16 megapixels, tá de parabéns, sabe? Essa aqui eu vou pagar com gosto. Né? Aqui eu fiz alguns retratos, fiz uns retratos do Paulo. Deixa eu ver se eu consigo girar essa foto aqui. Girar anti-horário. Então aqui, ó, vocês veem, olha só a focagem dessa imagem, galera. Tá um pouquinho subexposto, né? Vou puxar um pouquinho as sombras. Mas olha a quantidade de informação. Olha a quantidade de informação que tem nessa imagem. Muita informação. E que ele tava num pouquinho de contraluz, eu até subi um pouquinho a exposição para pegar melhor, né? Quantidade de informação. Isso aqui é RAW, tá? Vamos ver os metadados, lá 2.8, uma quantidade de informação em 2.8, ISO 320 e 1/2500 de velocidade. Alguns de vocês podem ter se perguntado, cara, mas por que você não vai fazer teste dela com ISO no high, 208.000 e tal? Cara, eu acho que não há necessidade desse tipo de teste.
Porque a foto é feita com o ISO muito alto é apenas para finalidade de teste, porque a gente sabe... Opa, acho que cortou aqui uma parte, não sei. Mas assim, enfim, a gente sabe que esse tipo de teste onde a gente coloca o ISO lá no high, lá em cima, é só para finalidade de curiosidade. Dificilmente a gente vai usar esse tipo de ISO em fotos comerciais. Né? Difícil, raramente, eu acho que nenhuma circunstância eu vou usar, porque eu sei que vai ficar ruim, entendeu? A câmera, o ISO aceitável dessa câmera, eu acredito que ele deva chegar até uns 4.000, 5.000, certo? E eu nem procuro usar esse tipo de ISO, né? Porque eu uso muito iluminação de flash, né? Eu uso muito luz, eu faço a produção da minha luz, né? Eu uso luz artificial, então dificilmente eu vou fotografar com essa câmera em ISO 5.000, 4.000, né? No ambiente escuro eu vou usar ali o flash rebatido, provavelmente eu vou subir um pouco mais o ISO, mas assim, eu não vou passar de 3, 2.000, né? Então não tem necessidade de ficar sempre trabalhando com esse ISO alto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe dúvidas e perguntas. Se você usa uma D4 e tiver aí informações para passar em relação à câmera, passa aí pra gente, tá? Muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal.